Abrem-se os olhos do mundo. Coisas estranhas estão acontecendo e estão todas em sintonia com as profecias bíblicas. Os eventos atuais estão alinhados com as Escrituras Sagradas, prenunciando o tempo final, tal como uma tradução de Lucas 21, versículos 25 a 28 nos indica. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. E na terra, as nações estarão em desespero, confundidas pelo bramido do mar e das ondas. Homens desfalecendo de terror, na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Assim que esses eventos começarem a acontecer, ergam-se e levantem suas cabeças, porque a redenção se aproxima. Estamos testemunhando fenômenos meteorológicos extraordinários, mudanças climáticas que alimentam os mares revoltos e marés estranhas, tal como as Escrituras descrevem. Nações em conflito, rumores de guerras ecoam aos nossos ouvidos. Se prestarmos atenção, se observarmos cuidadosamente, notaremos que as mudanças são palpáveis. As marés da história estão se transformando e um despertar espiritual está em curso. Alguns se entregam cada vez mais à escuridão deste mundo, presenciando um colapso moral na sociedade. A vida já não é mais valorizada como antes. Os corações se tornam frios, a indiferença se espalha, e as pessoas são tragadas pelos desejos deste mundo. Há uma sedução do pecado, uma era de popularidade e prosperidade para aqueles que propagam doutrinas demoníacas. E a Bíblia nos alerta, nos avisa e diz: ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vocês cheio de grande ira, pois sabe que lhe resta pouco tempo. O diabo pode estar agressivo nestes últimos dias, mas há uma boa nova a proclamar. Enquanto o pecado cresce, muitos se voltam para Cristo em busca de esperança. Eles buscam alguém que possa compartilhar seus fardos, e só encontram solace nele. Muitos se voltam para Deus em busca de amor divino, proteção e verdadeira paz. E há aqueles que, já encontrando-se em Cristo, aprofundam seu amor por Ele a cada dia. É crucial observar o cumprimento da profecia de Atos 2, versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Estas palavras transcendem a escrita para tornar-se vivência. Sim, o adversário pode ser ardiloso em suas estratégias e enganos, mas Deus está generosamente derramando seu espírito. Os últimos dias serão marcados tanto pelo pior quanto pelo melhor. Tempos terríveis advirão, mas para o crente, para aquele que deposita sua esperança em Cristo, haverá conforto mesmo na tempestade. Eles enfrentarão o fogo e não se queimarão. Deus está presente, oferecendo seu espírito a todos, mas somente aqueles com corações receptivos receberão este dom inestimável. Aqueles em Cristo estão inflamados por uma paixão sagrada. No entanto, para cada alma que acolhe o Espírito Santo, há muitos cujo amor esfriou. Tornaram-se amantes dos prazeres mundanos mais do que de Deus, amantes das riquezas mais do que do céu. A maldade faz seu ninho em vários cantos da terra, idolatria, bruxaria, imoralidade sexual desenfreada e um visível distanciamento entre os homens, uma falta palpável de amor ao próximo. Santos e buscadores da verdade, se abrirmos os olhos e solicitarmos discernimento ao Espírito Santo, perceberemos essas verdades reveladas em nossos tempos. No coração da espiritualidade, encontramos o discernimento como a chave para despertar a realidade de que Deus realmente está derramando seu espírito, mas o diabo também acelera seus esforços para enganar e desviar a fé de muitos. Minha oração é que você pertença àqueles que recebem o Espírito de Deus, conforme declarado em Atos 2, versículo 17. Sejamos um povo cônscio de nossos tempos, um povo que escuta a sinfonia divina dos céus, mesmo enquanto a discórdia reina na terra. Ao considerarmos a escalada da violência no mundo de hoje, somos lembrados pelas palavras de 2 Timóteo 3, versículo 3, que em face da iminente segunda vinda do Senhor, as pessoas serão descritas como sem amor, implacáveis, caluniadores, sem autocontrole, brutais, inimigas do bem. Perceba a ênfase da Bíblia na brutalidade. Abra seus olhos, povo de Deus. Lucas 21, versículo 11 nos alerta que haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e eventos temerosos e grandes sinais vindos do céu. Estamos sem dúvida vivenciando uma era onde a natureza desvela grandes sinais e maravilhas, e pestilências que atravessamos.
Mas trago estas palavras, não para semear o medo, mas para incitar à escuta, à vigilância e à consciência. A Bíblia é verdadeira, é viva. Nos últimos dias, Deus diz: derramarei meu espírito sobre todos. Seus filhos e filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Encorajo você a cultivar o desejo de receber o Espírito do Senhor, a pertencer àquele grupo que experimentará um encontro divino com Deus. Esteja apaixonado por Jesus Cristo, viva com retidão, viva com ousadia, viva e ande pela fé, não pela vista. Com certeza, se você examinar este mundo através das lentes da Bíblia, notará uma tendência. Aquilo que a palavra de Deus defende, o mundo se opõe. O que Jesus Cristo representa, o mundo se opõe. Aqueles cegados por Satanás vivem em ilusão, concentrando-se na noção de que todos precisam de dinheiro, todos precisam sobreviver. Claro, a Bíblia jamais disse que o dinheiro é mau em si. É o amor ao dinheiro que é o mal. E quando esse amor se torna tão intenso que conduz a atos antiéticos e imorais, o dinheiro torna-se um ídolo. Quando se está disposto a roubar ou ignorar o efeito nocivo que suas ações têm sobre os outros apenas para ganhar dinheiro, então você está idolatrando o dinheiro. Quando o amor ao dinheiro leva alguém a se colocar diante de uma câmera, cometendo pecado sexual e induzindo outros ao mesmo, então o dinheiro realmente se tornou um ídolo. Veja o que a versão ampliada diz em 2 Coríntios 4, versículos 3 e 4. E mesmo se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, entre os quais o Deus deste século, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo quer manter o quanto puder as pessoas distantes de Jesus Cristo, quer que fiquem cegas para a verdade, mesmo que ela esteja bem diante de seus olhos. O diabo deseja que você trate Deus casualmente, não seriamente, como se ele fosse uma loja de conveniência, buscando-o quando precisa de algo e ignorando-o quando não precisa. Isso é cegueira espiritual. Mas dito isso, quero ser muito claro sobre o seguinte: enquanto o diabo é descrito como o Deus deste mundo, seu poder é limitado. Ele não é todo-poderoso. O diabo rege a terra apenas em uma capacidade limitada e não possui a terra, nem é onisciente ou onipresente. Ele tem fronteiras, porque Deus está no comando supremo de tudo. Ainda assim, a soberania divina resplandece com irrefutável supremacia. Portanto, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, versículo 12. O tempo do diabo é, sem dúvida, efêmero, e esse conhecimento deve gerar em nós não um espírito de desânimo, mas de urgência santificada em nossa missão. Fixemo-nos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, versículo 2. Quando colocamos nossa visão em Cristo, dissipam-se as névoas da ilusão, os véus caem, e nenhuma falácia terrena pode nos cegar. Ao olhar para Jesus, o amor pelo dinheiro perde seu brilho tentador, pois o amor que temos por Cristo é imensuravelmente maior. Ele nos torna imunes às distrações do pecado, da ganância, dos prazeres ilícitos. Insisto para que finque seu olhar no Senhor. Essa é a verdadeira segurança em um mundo de incertezas e malícia. A Bíblia alerta, em 2 Coríntios 4, versículo 4, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Reflita sobre isso. O Deus deste século atua sorrateiramente, impedindo que a revelação divina ilumine as sombras da ignorância. A influência diabólica é mais penetrante do que se imagina, estendendo-se pelas ideologias, opiniões e padrões mundiais. Este Deus infiltra suas garras nas filosofias e instituições terrenas, manipulando-as com a intenção de corromper os valores e as prioridades humanas. Observe o motor por trás de muitas corporações: o lucro. Tragicamente, a busca por ganho financeiro tornou-se uma devoção, uma idolatria, que corrompe e consome até as maiores corporações. Eles monitoram seus passos, seus cliques, suas escolhas, para transformar tudo isso em capital, um testemunho do império do dinheiro. A palavra de Deus adverte que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6, versículo 10.
E ainda assim o diabo cega os incrédulos para que não reconheçam essa verdade e não vejam como o dinheiro se tornou um ídolo insaciável para eles. Ilustrando ainda mais a cegueira causada pelo Deus deste mundo, consideremos a pureza sexual. As Escrituras nos exortam a fugir da imoralidade sexual, a lembrar que nem fornicadores, nem adúlteros, nem os impuros herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Contrapondo-se a esta verdade, a indústria de conteúdo adulto floresce na internet, com estatísticas apontando que cerca de 30% do conteúdo online é pornográfico, segundo relatos de organizações como a Covenant Eyes. Esses dados ressaltam o abismo entre os valores do reino de Deus e as prioridades deste mundo. O número de usuários desses sites reflete não apenas uma preferência pessoal, mas a influência avassaladora do Deus deste mundo. Esta é a realidade que clama por cristãos cheios do Espírito, que possam ser sal da terra e luz do mundo. Seja inundado pela palavra de forma que a luz de Cristo brilhe através de você, esclarecendo o escuro deste mundo. Não somos ordenados a odiar, mas a amar nosso próximo como a nós mesmos. Um amor que é genuinamente possível apenas através da vivência em Cristo. O amor bíblico é aquele que pode ser verdadeiramente demonstrado aos outros quando você está repleto de Jesus Cristo. Os incrédulos podem ser cegos pelo Deus deste mundo, mas cabe a nós, cristãos, assegurar que estamos transbordando do amor de Jesus, de modo que a verdade seja inegável e o caminho para a eternidade esteja claro para todos. A busca pela santidade e a fidelidade aos ensinos bíblicos, portanto, não é apenas um caminho de autoaperfeiçoamento, mas também uma jornada de compaixão e testemunho, onde o amor e a verdade de Cristo são as chaves para desvendar a cegueira espiritual imposta pelo Deus deste século. Estejamos firmes e jubilosos nesse caminho, nutrindo sentimentos de alegria e curiosidade, enquanto mantemos o olhar fixo na glória que nos espera.